Olá, terceiro ano, JAF, professora Lília, para mais uma videoaula de História. Nosso tema hoje é Era Vargas, né? Já adianto para vocês que esse assunto é muito bom, muito gostoso de estudar, interessante e importante para o Enem, pessoal. Dentro do contexto de república no Brasil, esse assunto é um dos assuntos que mais caem dentro do Enem. Então, muito atenção para a gente não ficar com dúvidas e aprender direitinho o conteúdo. Bom, a Era Vargas, ela se inicia em 1930 e vai até 1945. Então, são 15 anos em que Getúlio Vargas governa o país. E esse período vai ser um período de muitas mudanças, de muitas transformações para o Brasil, certo? O Getúlio Vargas, ele vai, ora, ser considerado o pai dos pobres, né? Por todas as leis trabalhistas que serão garantidas no governo de Getúlio Vargas, ora considerado um ditador lá no Estado Novo, quando ele vai utilizar de uma política repressiva, de uma política de ditadura, uma política ditatorial. Então, Getúlio Vargas ele vai ter várias facetas, né? Várias formas de se colocar para a nação brasileira, tá bom? O Getúlio Vargas, pessoal, ele é considerado um dos políticos mais importantes da nossa história, tá certo? Então, muito atenção a esse tema. Primeira coisa que a gente vai falar é como Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, né? Ele chega ao poder em 1930 através de um golpe, pessoal, que os getulistas vão chamar de Revolução de 30. Certo? E como é que vai ser isso? Para a gente entender melhor, a gente vai voltar um pouquinho antes, né? A gente estava estudando República Velha, que é o primeiro momento da República no nosso país, caracterizada pelas oligarquias regionais, caracterizada pelo coronelismo, pelo voto de cabresto, pela política café com leite, certo? E então, em 1929, o presidente do país era o Washington Luiz, né? E esse foi um ano de eleições. Pela lógica da política café com leite, o Washington Luiz era um representante da oligarquia paulista, então ele deveria indicar como seu sucessor um representante da oligarquia mineira. Mas não é isso que o Washington Luiz vai fazer. Ele vai colocar, né, para ser como seu sucessor, vai apresentar como seu sucessor um nome da oligarquia paulista, que é o Júlio Prestes, né? E os mineiros, não aceitando, e isso que o Washington Luiz vai fazer, os mineiros eles vão fazer oposição a essa chapa da política de 1929, na campanha eleitoral de 1929. Então, os mineiros, eles vão se juntar com outros grupos que faziam oposição à oligarquia paulista, que são os grupos de João Pessoa e o grupo do Rio Grande do Sul, né, que eram oligarquias chamadas dissidentes, ou seja, oligarquias que faziam oposição à oligarquia paulista. Então, esse grupo, mineiros, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de João Pessoa, esses políticos vão se juntar e vão formar um movimento, uma chapa, chamado Aliança Liberal, né? Essa Aliança Liberal, ela vai fazer muitas críticas às estruturas de poder da República Velha, a economia da República Velha e vai propor outras ideias mais liberais, ideias mais atuais, mais modernas, digamos assim, para o país que a gente vai ver mais adiante, certo? Então, a gente vai ter a campanha presidencial, Júlio Prestes numa chapa e na outra o Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas, ele vai ser o cabeça da chapa da Aliança Liberal, certo? Vai representar a Aliança Liberal e eles vão concorrer às eleições. E aí, pessoal, qual é o resultado dessa campanha eleitoral? O resultado é que o Júlio Prestes sai vitorioso, né? E as forças que apoiavam Getúlio Vargas não vão aceitar o resultado dessas eleições, vão acusar as fraudes eleitorais, vão acusar a corrupção eleitoral e não vão aceitar. Essa insatisfação, esse sentimento de insatisfação vai aumentar cada dia mais com alguns acontecimentos, né, que vão ter a posteriori, que é, por exemplo, a crise de 29, né, que é uma crise que se inicia nos Estados Unidos, mas que vai ter impacto no mundo todo, né, e o Brasil vai ser impactado com a crise de 29, os cafeicultores principalmente, e aí esse pessoal vai, como é que a gente pode falar, ele vai querer que o Estado brasileiro faça alguma coisa para que a crise não traga tantos prejuízos aos cafeicultores. Então, essa crise econômica vai também ter lá suas implicações nessa crise política que está acontecendo no Brasil. E uma outra coisa que vai ser muito importante é a morte do João Pessoa, o assassinato do João Pessoa, que era o vice na chapa do Getúlio Vargas. Ele vai ser assassinado por um opositor político e aí vai ter questões pessoais e questões políticas, mas o assassinato dele vai fortalecer as intenções de um golpe e uma deposição do presidente da República no momento, certo? E aí, gente, a gente vai ter aí a Revolução de 30 com a adesão das Forças Armadas que vão depor o presidente do país e colocar Getúlio Vargas na presidência. Então, pessoal, nós temos a Revolução de 30, que é a chegada do Getúlio Vargas ao poder. E aí, o que a Revolução de 30 ela vai trazer de mudanças, de transformações, né? O que ela vai significar, melhor dizendo, para o país, né? A gente vai ter essa ruptura da política café com leite, a oligarquia paulista vai perder o espaço principal da política nacional. No entanto, não vai ter uma ruptura do ponto de vista das estruturas, das práticas de poder no país, né? Saem as oligarquias tradicionais e sobem ao poder militares, jovens políticos, técnicos, burocratas, né? Por último, os industriais, grupo esse ligado ao Getúlio Vargas. Do ponto de vista das práticas políticas, como eu falei, por exemplo, o clientelismo, o coronelismo, né, aquele voto de cabresto, ele não vai deixar de acontecer no país, né? A gente vai ter uma mudança aí dessas práticas, mas elas ainda vão continuar acontecendo, principalmente no meio rural, principalmente nas cidades pequenas, como acontece, infelizmente, até os dias de hoje na nossa política, certo, gente? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para três elementos importantes que vai ser impactado, que vai ser modificado com a Revolução de 30, né? O que esse grupo vai propor? Por exemplo, no aspecto econômico, a gente vai ter uma atuação econômica com a chegada do Getúlio Vargas ao poder, mais voltada para a industrialização do Brasil, né? Se a gente lembrar um pouquinho atrás a história do nosso país, até a República Velha, a nossa economia era basicamente uma economia agrária,
onde a gente tinha no café o principal produto de exportação do país. Daí o poder, né, das oligarquias paulistas, certo? E aí o Getúlio Vargas ele vai propor uma atuação econômica mais voltada para o desenvolvimento industrial do Brasil. No campo social, a atuação de Getúlio Vargas ela vai se dar em criar leis trabalhistas, né, para trazer os trabalhadores urbanos para o seu lado, né, para a sua base política, digamos assim. Então, a gente vai ter também essa mudança significativa dentro desse contexto social voltado para o trabalho industrial urbano, certo, pessoal? E, por último, a gente pode falar também do grande papel que as Forças Armadas vão desempenhar no Brasil na era Vargas. Então, pessoal, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a gente vai ter um momento no Brasil chamado de governo provisório, que vai se dar de 1930 a 1934. É um período que Getúlio Vargas ele está no poder, né? Sendo presidente do país, governando o país. No entanto, ele não chegou lá por meio do voto, né? Na forma democrática. Então, a gente vai chamar de um governo que ele é provisório, até a gente ter uma outra eleição e um presidente eleito, né, pelo voto, ok? E aí, é muito interessante esse momento, certo? O momento do governo provisório de Getúlio Vargas é o momento que Getúlio Vargas ele vai se apresentar à nação brasileira. E ele vai querer conquistar, né, muito do eleitorado, muito do apoio da população. E ele vai querer também, para isso, ele vai implementar algumas mudanças no país, criar coisas novas, né, que até então o Brasil não tinha. E aí, duas grandes coisas muito importantes que o Getúlio Vargas vai criar no governo provisório. Primeiro, é o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, né? Um ministério que é 3 em 1, certo, pessoal? Até então, não havia ministério no Brasil voltado para o trabalho, voltado para a indústria e o comércio. E o Getúlio Vargas, ele vai criar isso, né? Porque, como eu falei, uma atuação econômica do Getúlio vai ser voltada para o desenvolvimento industrial do Brasil. Então, ele vai criar um ministério para trabalhar, né, essas questões que possa levar ao desenvolvimento do país, certo? E o Ministério do Trabalho também vai ser muito importante, né? Porque é através dessa criação de Getúlio Vargas que ele vai criar também as primeiras leis trabalhistas, né? Por exemplo, a jornada de trabalho vai ser estabelecida nesse momento, certo? A regulamentação do trabalho infantil e do trabalho feminino vai acontecer também nesse momento, fora outros benefícios trabalhistas que Getúlio Vargas vai conceder, como, por exemplo, a hora extra, como, por exemplo, o direito a férias, as pensões e até a aposentadoria. Esses direitos, até então, não existiam no Brasil, né? E o Getúlio Vargas, ele vai conceder esses direitos. E aí você vai dizer assim, poxa vida, esse cara é legal, é bom, né? Olha aí, Getúlio Vargas. E aí, pessoal, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, que esses direitos, como todos os outros direitos que nós temos, né? Eles são direitos conquistados pela população, conquistado pelos trabalhadores, certo? Então, e esses direitos, na verdade, eram demandas dos trabalhadores urbanos, né, nesse momento no país. E o Getúlio Vargas vai fazer o quê? O Getúlio Vargas vai ouvir essa população, mas
com a intenção de trazer esse grupo para o seu apoio, né, para a sua base. E aí Getúlio Vargas vai conceder, né, esses direitos, mas, mais uma vez eu quero reforçar, fruto de uma luta dos trabalhadores no nosso país. Outro ministério que Getúlio Vargas vai criar, ainda no seu governo provisório, é o Ministério da Educação e da Saúde Pública, né? São um ministério, né, com duas questões sociais muito importantes para o Brasil. Ainda não existia, nesse momento, no Brasil, um ministério que cuidasse da educação, que cuidasse da saúde pública, que a Getúlio Vargas vai criar, certo? E é muito importante porque, a partir da criação desse ministério, a gente vai ter, vai se tornar obrigatório o ensino público no Brasil, primário, certo? E também a construção de hospitais públicos vai ser uma das ações criadas pelo Getúlio Vargas através desses ministérios. Isso é importante porque são demandas, mais uma vez, que atendiam a grande população brasileira que até então não tinha, né, esses direitos e não tinham esses serviços, não eram ofertados pelo Estado, certo, pessoal? Uma outra questão que Getúlio Vargas vai fazer nesse período ele vai colocar nos estados os interventores, né? O que é que o Getúlio Vargas vai fazer? Explicar melhor. Ele vai mudar os presidentes de estado, que era chamado dessa forma, ele vai mudar os presidentes, vai tirar esses presidentes e vai colocar no lugar deles interventores, né? Esses interventores são geralmente militares ou pessoas ligadas ao Getúlio Vargas, que vai governar os estados, né? Por que o Getúlio Vargas faz isso, gente? Porque ele chegou ao poder através de um golpe, né? Então ele vai ter muita oposição contra o seu governo, né? E aí ele retirando dos estados esses presidentes, ele vai diminuir o poder das oligarquias que dominavam os estados, né? Então ele vai criar esses interventores, né, para que ele possa diminuir as oposições ao seu governo e poder governar de uma forma mais tranquila. Gente, uma outra questão muito importante que vai acontecer no país nesse momento, né, em 1932, é o movimento constitucionalista, né, ou Revolução Constitucionalista. Né? E o que vai ser isso? Como a gente já falou, né, e vocês já sabem, o Getúlio chegou ao poder através de um golpe. Então, ele destituiu alguém do poder. E quem foi que ele destituiu? Foram os membros da oligarquia paulista, né? Uma das oligarquias mais poderosas no país. Então, os paulistas vão ficar com muita raiva do Getúlio Vargas e não vão aceitar o governo do Getúlio, né? Eles vão querer voltar ao poder, certo? Além do mais, o Getúlio Vargas tirou o presidente de São Paulo e colocou no seu lugar um interventor, né? Então, isso aumentou a insatisfação de políticos ligados aos cafeicultores, às oligarquias paulistas, dentro do contexto da política nacional. E aí São Paulo vai liderar um movimento armado, né, um movimento que tem a intenção, que tem um objetivo de criar uma nova Constituição para o Brasil, por isso chamado movimento constitucionalista. Quais são os dois principais objetivos desse movimento, né? As duas lutas principais é pela autonomia dos estados, né, que tinha sido perdida por causa dos interventores, e para a criação de uma nova Constituição no Brasil, porque os paulistas sabiam que através de uma Constituição, através da criação das leis, né, para o país,
eles poderiam voltar ao jogo político, porque haveria eleição, e aí eles poderiam se candidatar, né? Candidatar a membros, representantes da sua oligarquia. No entanto, pessoal, esse movimento constitucionalista, ele não sai vitorioso, certo, gente? Apesar do movimento fazer uma campanha grande para o alistamento de paulistas, o alistamento de jovens, né, que queiram lutar nessa batalha, as forças getulistas, elas conseguem derrubar esse movimento constitucionalista, tá certo? No entanto, o que é que os paulistas eles vão dizer? Nós perdemos nas armas, mas nós ganhamos nas ideias, nas propostas, porque uma intenção do movimento era a Constituição, a elaboração da Constituição, e o Getúlio Vargas vai fazer a Constituição em 1934. Né? Então, é um movimento importante para o momento, é um movimento de oposição ao Getúlio, que tem um dos seus objetivos, né, digamos aí, conquistados através da elaboração dessa Constituição. Para finalizar, pessoal, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a Constituição de 1934, né? É uma Constituição que vai trazer muito da Constituição anterior, dentro das ideias liberais, democráticas, né? Por exemplo, vai manter o multipartidarismo, vai manter o sistema presidencialista, vai manter as duas câmaras legislativa, que é o Senado e a Câmara dos Deputados Federais, mas vai trazer dispositivos novos para o país nesse momento, né? E são eles que a gente vai falar agora, né? A primeira coisa é o voto secreto. Até então, o voto era aberto e aí era muito mais fácil o voto de cabresto, né? Mas aí o Getúlio Vargas ele vai estabelecer que o voto no Brasil passe a ser secreto. Uma outra coisa importante é o direito do voto às mulheres, que até então não existia, né? E Getúlio Vargas vai também nessa Constituição garantir aí esse direito à mulher. E, pessoal, queria chamar a atenção, né, para vocês, mais uma vez, é porque Getúlio Vargas era bonzinho, né? Porque Getúlio Vargas gostava das mulheres? Não era essa a questão. A questão é que o voto feminino era uma demanda também do movimento feminista no Brasil, né? A gente vai ter assim mulheres muito importantes que vão lutar por direitos feministas, né? Entre eles eu posso citar a Berta Lutz, que foi uma das mulheres muito importantes nessa luta, dentre tantas outras, e as mulheres, elas lutavam pelo direito ao voto, porque significava o quê? Uma participação política, né? E aí isso vai ser efetivado lá na Constituição de 1934. Uma outra coisa importante, né, dessa Constituição é que todas as leis trabalhistas que o Getúlio Vargas criou desde 1932 até 1934, elas foram garantidas na Constituição. Então, isso é uma forma de que os direitos trabalhistas, né, fossem reforçados e aí colocado na Carta Magna do país, o conjunto de leis mais importantes da nação, e isso fortalece a luta do movimento dos trabalhadores, tá certo, gente? Então, esse é o nosso assunto. Quero convidar vocês para ir agora no livro, estudar um pouquinho, fazer a leitura, resolver as nossas atividades que estão lá no Classroom e agradecer pela presença de todos.